Reflexões, mensagens que transmitem conhecimentos e agregam valores. A nossa meditação no dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 15 ao 17. Diz o texto: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância do louvor a Deus. Nós sabemos que em momentos difíceis da vida, às vezes a tristeza, a angústia, a decepção nos leva a pensar que não temos razões para louvar a Deus. Mas a Bíblia nos mostra ao contrário. Nós encontramos um texto no livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15 ao 20, onde nós podemos ver que já havia algum tempo que não havia chuva sobre a terra. Os animais do campo estavam morrendo de sede, pois os lagos estavam se secando por falta de chuva. Foi então que o rei de Judá e o rei de Israel, Josafá e Jorão, foram à procura de um profeta, o profeta Eliseu. Eles foram para consultar ao Senhor sobre o que deveriam fazer acerca daquela situação complicada. Então diz a palavra que o profeta Eliseu, antes de pronunciar qualquer palavra, ele pediu que se trouxesse um tangedor, ou seja, um tocador de harpas, um músico que pudesse tocar um louvor ao nosso Deus. E quando o harpista começou a tocar uma canção, a palavra vai dizer que Eliseu começou a dizer, ele começou a falar. Ele abriu a sua boca e desceu uma revelação do céu, e ele dizia, vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 3, e o versículo 16. Veja a profecia que Deus enviou à boca do profeta. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Oh, meus amados, que palavra, que mensagem motivadora que Deus enviou aos corações daqueles homens naquele dia. E a palavra vai dizer que eles fizeram as covas. E veja o que aconteceu no dia seguinte, lá no versículo 20. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Édom, e a terra se encheu de água. Oh, queridos, que palavra confortadora. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Que existem coisas
que Deus vai fazer por nós. Existem coisas que só Deus pode fazer por nós, mas existem coisas que dependem de nós. Veja o que eu aprendo nesse texto. Deus iria mandar chuva, porém, eles teriam que cavar as covas para que as águas pudessem ser armazenadas. Portanto, aquilo que estiver ao teu alcance, faça. Se você fizer a tua parte, pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Portanto, tem momentos que nós precisamos cooperar com Deus, para que Deus possa realizar a obra. Nós encontramos também no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 16, no versículo 25 e 26, que Paulo e Silas estavam presos. Eles foram presos por causa do Evangelho, porque eles pregavam a palavra do Senhor. E lá na prisão, por volta da meia-noite, diz a palavra, que Paulo e Silas cantavam louvores ao nosso Deus. E os outros presos escutavam o louvor. E sabe o que aconteceu? Diz que houve um terremoto e os portões da prisão se abriram, quebraram-se todas as cadeias e aqueles homens foram libertos daquela prisão injusta. Quando nós abrimos nosso coração em louvor e adoração ao nosso Deus, o céu se move em nosso favor. E Deus começa a agir. Deus começa a se manifestar e enviar o socorro. Porque a palavra do Senhor diz para nós que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família.